Vamos com mais um assunto aqui com os nossos comentaristas. Durante uma entrevista a uma rádio paraense, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar ministros do Supremo Tribunal Federal e o julgamento de ações ambientais na corte. Acompanhe. Aqui no Brasil, o grande problema que nós temos é uma parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam julgando a semana passada 6 ações que mexem com as questões ambientais, ou seja, eles queriam amarrar o governo federal, nos proibir completamente de investir e buscar melhorias para a região. E esse processo só não foi para frente que o ministro André Mendonça pediu vistas do mesmo. Nessa mesma entrevista, Bolsonaro disse que o Supremo Tribunal Federal interfere em tudo. Veja. Em março mesmo, o Supremo Tribunal Federal, sempre eles, que interferem em tudo para se imaginar. Não tem exceção, tudo, tá? Até quando quero nomear uma pessoa para um cargo aqui comissionado, eles interferem. O Supremo Tribunal Federal disse que não vai se manifestar sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro. Durante uma conferência sobre o Brasil na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que a democracia no Brasil está sob ataque do que chamou aí, entre aspas, de populismo autoritário. Acompanhe. De que a democracia constitucional no mundo em geral e no Brasil, inclusive, ela se encontra questionada sob ataque de um processo histórico que é o populismo autoritário, que é não uma ideologia, mas uma atitude divisionista da sociedade em nós e eles. Eles já estão aqui comigo para repercutir essas falas, tanto do presidente quanto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Molica, começo com você. A gente já viu essa cena antes, né? O que pode significar essa nova escalada aí de tensões entre o presidente Jair Bolsonaro, comandante do Executivo, e o Supremo Tribunal Federal, a última instância do nosso judiciário, hein? Olha, dá até para inverter, fazer uma edição. Dá para fazer uma edição diferente dessa correta edição, né? É isso mesmo, a edição que foi feita agora das falas. Dava para botar primeiro a fala do ministro Barroso, quando ele fala nesse movimento anti-institucional que ocorre em vários países, inclusive no Brasil, e em seguida botar as falas do Bolsonaro. As falas do Bolsonaro do presidente Jair Bolsonaro, ilustram muito bem o que disse o ministro Barroso. É isso, ataque institucional. E aí é curioso, porque na carreira do Jair Bolsonaro, a longa carreira política de Jair Bolsonaro, ele sempre foi mais contra do que a favor. Ele sempre remou contra a maré, ele sempre jogou na busca de adversários no fla-flu. Isso ele fez ao longo, quando ele era deputado, depois quando ele vira na campanha presidencial e também na presidência da República. Ele precisa do embate, ele precisa da lógica do confronto, porque isso cria o fla-flu, cria animação de torcida, cria esse embate. Ele não vicejaria em tempos normais, em tempos de tranquilidade. O Bolsonaro foi eleito em 2018, legitimamente eleito, correspondeu à vontade da maioria dos eleitores, mas ele foi eleito porque o Brasil passava por um momento de embate e ele sabe disso. Ele não pode navegar em águas tranquilas. O presidente Jair Bolsonaro navega bem em águas revoltas e ele faz o possível para tornar esse mar aí o mais revolto possível. Então, na eleição agora, 2022, ele tem um adversário forte, até agora um adversário forte, que é o ex-presidente Lula, e ele cria esse adversário na Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Não por acaso, há alguns ministros do Supremo, que também são ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que organiza e julga as eleições. O presidente do TSE durante a eleição será o Alexandre de Moraes, que já foi focado aí pelo presidente Jair Bolsonaro como seu principal adversário na corte. Ele é o mais atacado. Barroso também é, mas o principal é o Alexandre de Moraes. Então, com isso, o presidente Bolsonaro consegue criar essa animação
de torcida, consegue criar esse antagonismo que faz muito bem historicamente a sua trajetória política e também cria uma espécie de vacina. Ele cria uma espécie, para usar uma linguagem jurídica, de habeas corpus preventivo. Se ele perder a eleição, ele tem como culpar alguém, ele tem como culpar a justiça eleitoral. Vai culpar a justiça por ter sido contra a adoção da cédula manual, ele vai ser contra a justiça porque vai alegar que a justiça favoreceu Lula ou outro candidato que seja o vencedor. Então ele já cria o clima ao mesmo tempo que ele gera esse antagonismo, ele reforça esse antagonismo, ele já cria aí a possibilidade de uma contestação. Enfim, no caso do pacote verde, a tal da pauta verde, o Supremo ele é acionado, ele foi acionado. Entidades ambientais e partidos políticos foram ao Supremo reclamar o óbvio, reclamar de algo que é óbvio. O governo não está cumprindo a legislação ambiental, né? Está passando a boiada, como disse lá o Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente. Então essas entidades falaram, a justiça serve para isso. Quando alguém descumpre a lei, a parte que se julga prejudicada vai à justiça e diz, olha, fulano está descumprindo a lei. No caso, fulano é o governo federal. Então a ministra Carmen Lúcia deu um voto muito duro e constatou, olha, o governo está descumprindo a legislação ambiental. Não basta dizer que vai cumprir, não basta dizer que vai mandar verbas. Não, o governo diminuiu a fiscalização, o governo cortou verbas para o setor, o governo estimulou a ação de madeireiros e de garimpeiros ilegais. E é isso que ela fez. Aí vem o ministro André Mendonça, que acabou que era subordinado a Jair Bolsonaro há até poucos meses, o ministro André Mendonça pede vista. E aí é até constrangedor para ele, ministro do Supremo, ser citado de forma assim tão enfática pelo presidente Jair Bolsonaro. Então ele pede vista. Ele fez isso pela convicção dele de ministro do Supremo ou ele fez isso para cumprir alguma espécie de compromisso com Jair Bolsonaro? O ministro André Mendonça agora, é claro, as pessoas têm suas preferências políticas, inclusive ministros do Supremo têm suas formações, mais à esquerda, mais à direita, isso é do jogo, né? E isso se reflete nos seus votos. Mas o ministro André Mendonça agora tem que provar, tem que mostrar, melhor dizendo, se ele está ali como ministro do Supremo, se ele vestiu a capa ou se ele está ali para representar o governo Jair Bolsonaro. Com você. Obrigada, Molly.